Olá, olá, pessoal. Preparados para mais um episódio imperdível do nosso podcast? Hoje temos o prazer de receber uma convidada muito especial, que é referência na área de microbiologia e bioquímica do solo. Sim, estou tendo o prazer de conversar, iremos ter o prazer de conversar com a doutora Mariângela Hungria da Cunha, tá? Hoje, atuante, sempre atuante, baseada na Embrapa Soja, lá de Londrina, e que ela tem uma trajetória acadêmica e profissional admirável. A doutora Mariângela possui uma expertise incrível em agronomia, com ênfase em microbiologia, biotecnologia, entre outros atributos. Ela nos brindará com seus conhecimentos sobre fixação biológica do nitrogênio, famoso FBN, biodiversidade microbiana, ecologia microbiana e tantos outros temas fascinantes, como a própria biotecnologia. Essa entrevista é um verdadeiro mergulho no universo dos bioinsumos e sua importância para a agricultura moderna e sustentável. Vamos explorar os avanços recentes nesta área, os impactos na competitividade do agronegócio brasileiro e, é claro, as perspectivas futuras para o desenvolvimento e uso desses ativos biológicos. Vamos descobrir como as tecnologias de pontas e inovações estão revolucionando a produção dos insumos biológicos, impulsionando uma agricultura mais equilibrada e amigável ao meio ambiente. Junte-se a nós, então, nesta jornada de conhecimento, onde nós vamos desvendar os segredos da biotecnologia, da microbiologia, dos insumos biológicos, vamos falar muito de solo, e como ela pode nos conduzir a uma agricultura sustentável e cada vez mais eficiente. Então, vamos lá? Doutora Mariângela, bem-vinda ao podcast, tudo bem? Tudo bem. Agradeço a oportunidade de estar aqui falando desse tema tão importante. Que bacana. Nós também ficamos muito satisfeitos, orgulhosos e prazerosos em tê-la conosco. Até minha doutora, né? Até na nossa época de graduação, tivemos aí a oportunidade de termos proximidades, né, Mariângela? Naquela época muito, muito saudosa, vamos dizer assim. Mariângela, me conta uma coisa, onde tudo começou? Conta um pouco sua história. Então, na verdade, começou lá atrás, tá? Porque desde criança eu gostava muito de microbiologia, minha avó era professora de ciências, me deu um livro sobre vida dos microbiologistas, eu já fiquei apaixonada, isso lá com 8 anos, né? E fui seguindo, né? Eu gostava muito dessa parte de microbiologia, mas não gostava da parte, nada de doença, morte, médico, nada disso. Eu gosto de produzir, sabe? Gosto de coisas assim positivas. E não tinha, então, como não ir para a agricultura, né? Que era assim, não sou de família de agricultores, não temos propriedade, nada disso, mas sempre me encantou essa coisa de ver as plantas, sabe, crescerem, produzirem, alimentando as pessoas. Então, com isso, uni já na graduação essa parte da microbiologia com a produção de plantas e tive a oportunidade de seguir adiante com isso. Que bacana, que bacana. Me fala uma coisa, Mariângela, por que a produção de alimentos por meio do controle biológico, biofertilizantes naturais, insumos, está se tornando uma realidade iminente? Então, eu sempre acreditei nisso, desde a época da graduação, e na época não era visto com bons olhos. A gente estava ali, eu entrei na faculdade em 1976, era o auge da Revolução Verde, dos fertilizantes químicos, e fui muito mal vista até de querer trabalhar com biológicos. Eu nunca vi assim os químicos como inimigos, mas os químicos me viam como uma inimiga tonta, entendeu? Que estava perdendo tempo, que não tinha. Vi várias vezes assim, mas você tem que ter futuro, tal, vai para os fertilizantes. Eu falava, não, mas eu acredito realmente que essa via biológica, primeiro que era o que me encantava, e segundo que tem muita chance de ir para frente, a gente pode colocar isso mesmo em agricultura de alta produção.
E então é muito interessante ver isso, né? Por exemplo, agora eu tenho 40 anos de Embrapa, foi meu primeiro emprego, eu ainda tinha terminado o mestrado quando fui contratada, estava fazendo doutorado, e daí ver, sabe, no começo realmente muita pressão contra, sabe, nós éramos vistos meio como seres extraterrenos, assim, nos congressos, e que nem eu falei, era muito uma posição você estar contra a gente e não a favor, e daí as coisinhas foram mudando, e daí agora não tem dúvida, né? Eu tive a sorte também de estar num país onde tem microbiologistas fantásticos que iniciaram esse mundo de microbiologia do solo, de fixação biológica do nitrogênio com a gente, e daí isso foi abrindo os caminhos que a gente conseguiu caminhar, que estavam abertos e que conseguiu caminhar. Então, hoje a gente pode falar que a gente está numa posição privilegiada, nós somos os líderes mundiais em fixação biológica do nitrogênio, principalmente graças à cultura da soja, que não sou eu que falo, qualquer artigo internacional, nós estamos lá no país que mais fixa nitrogênio na cultura da soja. A soja é um carro-chefe da nossa agricultura, da nossa economia, hoje somos o maior produtor mundial e, com certeza, a gente não teria essa posição se não fosse a fixação biológica do nitrogênio, porque seria inviável economicamente colocar, ainda que pouco, nitrogênio na cultura da soja. Então, e agora, a partir de... Nós também tivemos a oportunidade de introduzir, nós desenvolvemos aqui na Embrapa Soja o primeiro inoculante que não era a base de risóbios, né, que foram o Azospirillum brasilense. A gente tinha grande tradição em estudos com essas bactérias, até minha chefe que me contratou e foi minha orientadora, a doutora Joana Toberain, foi quem descobriu e liderou todas as pesquisas, mas não tinha uma aplicação comercial. Então, nós lançamos as primeiras estirpes comerciais, o primeiro inoculante, foi uma surpresa também. Eu acho que porque nosso agricultor estava já educado, né, no uso de micro-organismos por causa da soja, e daí em 2020, com a decretação do Plano Nacional de Bioinsumos, estourou, sabe? Mas é que eu falo assim, nem precisava ser tanto, porque agora está difícil até de dar conta de tanta demanda. Então, eu vim lá do zero, sabe, para o 1.000, ou 1 milhão que está agora de impacto, de acreditar, de tudo isso. Mariângela, você falou de revolução, né? Até por ser, nós somos contemporâneos disso. Norman Bullock, com a questão de fertilidade, Revolução Verde. Alguns anos atrás, não tantos anos atrás, a tal de Revolução Digital. Agora nós estamos vivendo a revolução biológica, que é o grande trend, sem dúvida, para o futuro. Essa questão de nanotecnologia, biotecnologia, a ferramenta espetacular que está à disposição. Então, assim, as inovações são cada vez mais velozes e cada vez mais efetivas, né? Mas me fala uma coisa, quais são os benefícios dos micro-organismos no solo para a resistência, produtividade e qualidade das culturas agrícolas? Eu vou falar principalmente da classe de micro-organismos que eu trabalho. Eu não trabalho com controle biológico, eu trabalho com micro-organismos para substituição total ou parcial de fertilizantes químicos. Então, o carro-chefe dos meus estudos sempre foi a fixação biológica do nitrogênio, e conforme eu falei, porque não é só você selecionar uma estirpe e pronto que vai fixar nitrogênio, é todo um pacote tecnológico. Eu estou aqui na Embrapa Soja há 30 anos, então o que a gente já lançou
É porque a agricultura é muito dinâmica, então os sistemas de produção são dinâmicos. Então a gente tem que fazer com que o processo microbiano se adapte aos diferentes sistemas de produção. Então a gente tem trabalho todo ano, porque as coisas mudam todo ano. Então seria para a fixação de nitrogênio na soja, ter essa liderança que a gente tem, olha, seleção de estirpes, verificar todos os genótipos, como é uma coisa assim muito favorável, foi o plantio direto, porque antes a gente tinha muita limitação. Uma planta, quando ela está em simbiose com micro-organismos, ela é mais sensível a fatores, estresses ambientais. É claro, ela tem as necessidades da planta, da bactéria e da simbiose. Então, ela é mais sensível, por exemplo, a temperaturas mais elevadas. E a gente, no plantio convencional, tinha um problema muito grande de temperaturas elevadas no solo, que às vezes limitavam a fixação. Daí veio o plantio direto. Nossa, aumentou muito a taxa de fixação, porque no plantio direto, às vezes a gente chega a ter até 10, 15 graus a menos no solo do que no plantio convencional. Então, essa foi uma outra revolução. Daí veio a parte da intensificação do tratamento das sementes com agrotóxicos, e daí isso não era compatível com as bactérias que são sensíveis. Então, começamos por exemplo, lançamos a inoculação no sulco, para ficar um pouco afastado das sementes, micronutrientes por pulverização. E agora, daí hoje a gente já não fala nem em adicionar micro-organismos numa cultura, a gente pensa em todo o sistema, porque a gente não cresce uma cultura, né? Então a gente pensa nesse sistema, por exemplo, para mim o carro-chefe hoje dos trabalhos é esse sistema maravilhoso de integração lavoura-pecuária, não, então que entra soja, entra milho, entra braquiária. Ainda não posso estudar o boi, né? O boi tá fora, não tenho aqui, mas já estou com parcerias para a gente também estudar o boi. Então, o meu carro-chefe sempre foi a fixação biológica do nitrogênio. Só que daí, ali em 1998, mais ou menos, eu comecei a trabalhar muito com o Azospirillum brasiliense, justamente porque o agricultor demandou mais, sabe? O agricultor veio falando, não, doutora, não é só soja, eu também tenho milho, tenho trigo, o que a senhora tem para oferecer? E eu não tinha nada, então fui atrás de bactérias, encontrei esse Azospirillum, e nós lançamos o primeiro produto comercial foi 2009, 2010, um sucesso. Hoje a gente já está com 20 milhões de doses de Azospirillum, e o Azospirillum agora se tornou muito, muito atual. Por quê? Porque veio até o Plano Nacional dos Fertilizantes, o Azospirillum, essas estirpes que a gente selecionou, especialmente uma delas, ela tem uma capacidade enorme de aumentar, de produzir fito-hormônio, aumentando as raízes. Então, tem experimentos aqui que a gente viu um aumento de até 3 vezes no volume, nas raízes finas, que são aquelas que absorvem água e nutriente. E daí, então, qual é a nossa linha hoje? Micro-organismos para aumentar a eficiência de uso dos fertilizantes químicos. Nós vimos, assim, aumento de até 70% na utilização do fertilizante que você colocou. Então, você vê aí, o fertilizante nitrogenado, hoje está $1,30, mais ou menos, o quilo do N. Pelo menos abaixou pela metade, que ano passado estava o dobro até, né? Mas $1,30, você paga, é um absurdo, e daí você perde metade, no mínimo. Não, essa bactéria te ajuda, porque tem mais raiz, essa raiz vai aproveitar aquilo que você está colocando, e nós estamos vendo isso, bactérias para fósforo, para potássio. Então, lembra que eu falei lá no começo que o pessoal dos químicos via como inimigo? Mais do que nunca nós somos amigos, porque nós vamos ajudar a utilizar com maior eficiência esses fertilizantes químicos. Viu, Mariângela? Inclusive, que você comentou sobre essa questão do fertilizante, até a semana passada eu entrevistei um pessoal de uma empresa, né, voltada ao que eles chamam hoje de biofertilizantes, né, com a utilização de
palavras deles, tá? Eu não conheço o produto, mas assim, o produto, né, e o serviço que eles estão fazendo, com as estirpes mais sofisticadas e tecnificadas do mundo para poder aumentar a eficiência de absorção dos principais macros e macros essenciais e secundários do solo. Aí eu fiquei imaginando, né, que realmente, se tem um primeiro passo dado isso aí, foi com a inoculação através para a produção e obtenção de nitrogênio, né? E hoje todos eles, a maioria das empresas, não são poucas, né? Estão todas migrando para essa metodologia. Acontece que na época se trabalha... Bom, falo de cadeira também. Antes a gente trabalhava na nível de extensão, junto aos produtores finais, aos agricultores, em utilizar fertilizante. Esse era o primeiro ponto. Segundo, começou a melhorar as práticas desse fertilizante, o nivelamento de dose, a absorção de dose. Aí a própria indústria começou a especializar nos aspectos físico-químicos desses produtos, ou em termos de granulometria, ou em termos de matérias-primas com mais ou menos melhor... fugiu a palavra, solução, né? Tipo que a gente usa a diluição, né? Exatamente, para poder absorver. Depois foi falando em nutrientes num grânulo só, multigrãos que eles falavam, e hoje já agora a associação, né? Com esses ativos biológicos que a gente está comentando. Mas deixa, até aproveitando esse gancho, você falou um pouco dessa evolução, e eu vi um post, me parece que foi no LinkedIn, sobre um trabalho que você desenvolveu, eu acredito com algumas instituições externas, sobre compatibilidade. Eu vi um gráfico, tipo um círculo que você fez com a compatibilidade, não me recordo qual que era o micro-organismo. Acredito eu que era não era micorriza, acho que era azospirilo. E eu vi a imensidão que tinha de produtos que eram sinérgicos e aqueles que eram menos sinérgicos, né? Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. Então, essa aí é um grande equívoco que várias pessoas têm, porque a gente realmente, conforme eu falei, a partir de 2020, principalmente com esse Programa Nacional de Bioinsumos, estourou, né? Biológicos. Então, com isso, a gente acaba... As coisas vão entrar nos eixos, né? Que ainda a gente está na fase do biológicos, né? Então, tem vários enganos que estão ocorrendo. Um deles que ocorre é isso, achar que tudo que é biológico é compatível e não tem problema, você pode misturar tudo. E não é. Separar até para pensar, então não é, todo mundo deveria saber isso, que a gente usa, existe há décadas, controle biológico de pragas através de micro-organismos. Então, tem até micro-organismos que conseguem, a gente tinha o baculovírus, tudo isso, que conseguem controlar pragas. Então, existem micro-organismos com atividade altamente antibiótica e que inibe o crescimento dos outros. Então, cada combinação que você vai fazer precisa ser testada. Então, aquilo que eu considero hoje o maior... A coisa mais importante dessa última década, aqui, o que eu considero? O lançamento que a gente fez e que realmente é um sucesso da coinoculação da soja, que foi a mistura do Bradyrhizobro, que é a fábrica de fertilizante nitrogenado, com a azospirilo, que é a fábrica de fito-hormônio. E com isso a gente dobrou o rendimento, triplicou a nodulação, dobrou o rendimento dos grãos, e já está em curto espaço de tempo, já está em 35% de toda a área cultivada com soja no Brasil. Só que a gente estudou isso antes, a gente viu que o Bradyrhizobro ele era super compatível com o azospirilo, então não tinha problema, poderia ser até colocado junto. Agora,
Tem micro-organismo que é bom e não pode ser colocar junto? Tem. E daí o que, é que você vai fazer? Não vai fazer nada? Não, daí você acha estratégias para fazer isso. Nós temos, por exemplo, um produto que é aquele que eu quero terminar a minha carreira, eu quero terminar com pastagens, tá? Porque, como agrônoma, né, fico muito triste de ver essa área de pastagens degradadas. Eu realmente estou muito animada com os resultados que a gente tem. E daí a gente o quê? Achou o azospirilo, que era muito bom, e uma pseudomonas fluorescens, que também atuava muito em mecanismos de fósforo, que as nossas áreas de pastagem são muito pobres em fósforo, a gente precisa aproveitar mais. Daí a gente viu e falou, nossa, mas eles não eram compatíveis, tá? Então a gente falou, a gente queria tanto colocar os dois, mas não são compatíveis. O que a gente faz? Estuda. Daí a gente estudou e viu que eles tinham que ir separados, você podia misturar e até 12 horas ficando junto não tinha problema, porque a partir do momento que você colocava daí no solo, daí o efeito antagônico dele diminuía. Então são estratégias, você não pode juntar tudo à torto à direito, você tem que estudar cada micro-organismo que você vai, se você vai colocar antes, se vai colocar depois, se vai colocar junto, se você vai colocar separado. Não é porque é biológico que você pode colocar junto. Isso tudo é estudo. E estudo é o quê? É outro grande engano que está ocorrendo com esse boom de bioinsumos. Por quê? Porque você precisa de muito estudo, muito conhecimento para desenvolver um produto, para ver como você vai aplicá-lo e principalmente para você crescer. Cada micro-organismo ele precisa de um meio de cultura específico, de uma temperatura, de um tudo. Então as pessoas acham hoje tá, o negócio do eu posso produzir na minha própria fazenda, é super fácil, eu faço o que for. Não é fácil. Microbiologia não é você fazer um fertilizante, você mistura A com B e pronto. E mesmo esse você tem que tomar cuidado porque pode dar problema, né? Não, você precisa um profundo conhecimento microbiológico, senão você vai estar colocando coisas que não são aquilo que você espera. E a gente tem analisado muito desses produtos produzidos em fazendas, né, por pessoas que não têm o tempo, o conhecimento para fazer aquilo, e a gente encontra de tudo, menos do que era para estar lá. O que era para ser certo. Maria Ângela, e você, eu nem vou abordar, não é uma pergunta para ti, não, mas ela vai ser abordada em algum dos nossos episódios, essa questão do on-farm, né? Que hoje médias e grandes empreendimentos estão já utilizando em boa escala, né? Mas, como disse, tem todos os implicativos disso daí, tá? Então é uma discussão que eu sei que vai ser bem interessante e bem esclarecedora. Mas, Valdir, uma coisa, que nem você fala, conheço grandes produtores que estão fazendo. Tem grandes produtores que são maiores do que algumas indústrias, eles têm técnicos, eles têm tudo. O que eu estou falando é da multiplicação por médios, para pequenos e pequenos que não têm tempo, não têm qualificação, não tem nada para comprar um produto, sabe, que pode ser feito com altíssima qualidade numa indústria, ele vai estar produzindo ali em péssimas condições, às vezes, conforme a gente tem visto. Concordo. Mas agora, dentro desse assunto, que você citou muito, eu sei que eu até tive a oportunidade de ver também um outro post, esse evento que eu estou te acompanhando, né? Eu vi um post sobre a sua participação lá no Senado em relação à famosa PL dos bioinsumos. Então, eu te pergunto, como o marco regulatório do uso de bioinsumos é favorável à agricultura brasileira, sem dúvida, mas o controle fitossanitário e a qualidade dos produtos precisam ser garantidos. Ok. Em que estágio que nós estamos com essa discussão da legislação? Você que está envolvida nisso. Eu até há 2 semanas tive como parecer técnico lá em uma reunião lá do Senado, outra reunião do Senado. O que acontece? A gente tem um PL que está indo na Câmara, um PL que está indo no Senado, eu já soube que estava vindo um outro PL ainda, né? Então, a gente procura dar o parecer técnico, por quê? Porque a gente fala o seguinte, o nosso pensamento dos colegas da Embrapa, desse nosso Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia,
qualquer um tem o direito de produzir, desde que tenha responsabilidade técnica, tenha cuidado com o meio ambiente, use estipes que são certificadas pela pesquisa, entendeu? Porque já cada estipe que a gente lança, a gente estuda há 10, 12 anos, vê se ela não vai ter impacto no solo, tudo isso tem todo um trabalho de pesquisa. Então, usar esse material genético de qualidade, não respeitar, quando for no caso de propriedade intelectual, industrial, né? Porque a gente vê milhões investidos por uma indústria e daí vai lá, a pessoa compra aquele produto da indústria e usa como isca para ela fazer. Primeiro que não vai dar certo, porque não é só o micro-organismo, é toda a formulação, concentração, é tudo isso. E ademais porque isso é pirataria, né? Então são essas questões que a gente fala, qualquer um, e eu posso te garantir, porque a gente tem, por exemplo, a Bom Futuro, a gente tem contato com a Bom Futuro, agora a gente está com uma parceria com a Copavel, os grandes, os sérios, eles nem pensam, eles sabem, não, a gente quer tudo isso, a gente quer produzir com qualidade. Você acha que uma cooperativa não vai querer dar o melhor produto para os seus cooperados? Você acha que como uma Bom Futuro não vai querer o melhor para a fazenda deles? Então, não tem o problema. O problema está justamente em quem quer enganar, né, agricultores médios e pequenos, dizendo que eles vão produzir super fácil, sem problema, uma coisa que não vai ser. Então, que eles não precisam ter controle de qualidade, que eles não precisam de responsabilidade técnica de ninguém. Olha, pequenos agricultores, eles podem se unir numa associação, ter um responsável técnico. Responsabilidade técnica numa agricultura, num país como o Brasil, nosso, que tem uma agricultura de ponta, tem que ser levado a sério. Não é cada um faz o que quer. E é isso que nós, pelo menos da pesquisa, tentamos passar para os legisladores, né? Mas não sei se vai dar certo, porque legislação... foi até engraçado, sabe, que a gente estava lá e daí estavam dois partidos negociando, não, você cede aqui, você cede ali e tal. Daí viraram, e a senhora, doutora Hungria, não pode ceder? Eu falei, olha, o meu caso é diferente, assim, eu tenho micro-organismo patogênico, eu não posso falar para ele, olha, não dá para você ceder, ser um pouquinho menos patogênico. Questões técnicas, o mínimo que a gente coloca é aquilo, né? É baseado em anos de estudos que a gente teve. Então, vamos torcer para as coisas darem certo. Tecnologia não tem partido. Essas coisas não tem partido. Agora, ainda dentro dessa abordagem, o MAPA, o Ministério, está preparado para um trabalho regulatório, fiscalizatório desses produtos, desses insumos, no sentido assim de ter o regimento, ou as regras do que pode e que não pode, fiscalização suficiente para poder controlar um pouco mais isso, como existe em outros insumos, a indústria farmacêutica tem muito isso também, né? O MAPA estaria preparado hoje para isso? Olha, eu acho que o MAPA, como a grande maioria dos ministérios, como da Embrapa, como tudo, a gente está com uma falta de recursos humanos bastante grande, tá? Então, a fiscalização que eles fazem hoje é muito pequena, a amostragem muito pequena, e eles trabalham muito, é o que eles conseguem fazer. Mas, realmente, para um país das dimensões de agricultura, do número de agricultores... Olha, para você ver, por exemplo, você pega a agricultura orgânica, ela é objeto de fiscalizações, porque eles precisam de certificação, precisa de tudo. É muita gente que precisa, então realmente está bastante limitado disso. O conhecimento eles têm, e inclusive porque, por exemplo, tecnicamente, né, a Embrapa é o braço técnico do Ministério da Agricultura e tudo, a parte de legislação, eles têm super experts, grande experiência nisso, e estão sempre em contato com... Porque também não é só a legislação do Brasil, tem que respeitar os acordos internacionais e tudo isso.
Então, ter o conhecimento para fazer as coisas, a gente tem. Agora, a operacionalização, nossa, anda bastante difícil. Vamos ver aí se os concursos conseguem suprir um pouco isso. E, embora essas ferramentas novas, sabe, ajudem um pouco, não adianta, tem coisa que você precisa de gente mesmo, tá? Não é inteligência artificial que vai fiscalizar, não é drone. Eles podem ajudar a acelerar o processo, mas vai precisar de gente mesmo. Maria Ângela, você sabe que cada vez mais nós estamos chegando perto do fim, isso faz parte, né? É a natureza, é a vida. E aí eu queria te perguntar assim, qual foi o pior momento na sua jornada profissional? Mas o principal, como é que você superou eles? Olha, o pior momento da minha vida profissional, acho que foi lá no começo, que nem era realmente profissional ainda, foi na graduação, porque eu acabei engravidando por acidente, aí também tive uma filha especial, então aquela parte de terminar e ter que trabalhar e fazer faculdade, as crianças. Então, aquele acho que foi o maior desafio. Só que, gozado, que hoje eu vejo, eu falo assim, nossa, foi realmente um desafio. Mas na época eu acho que era tão criança, tão assim, que parece que, sabe, não era tanto assim. Mas as coisas deu tudo certo lá, e às vezes eu penso, nossa, realmente deu certo lá, e todo mundo falava que não ia dar certo, mas deu, né? Agora, olha, a gente fala aqui, é matar um leão por dia, entendeu? Fazer pesquisa no Brasil é o tipo de um sacerdócio. Eu falo que a gente não faz pesquisa, que faz milagre, porque tem que sair atrás de dinheiro todo dia. É ridículo o que dão de dinheiro para a gente. Então, tem os altos, mas aí você consegue um resultado, você fica super alegre. Então, é uma vida meio assim. Cheia de desafios sempre. Mas no fim dá tudo certo, e dá tão certo que, olha, hoje eu já podia até estar aposentado e tudo, mas não consigo viver sem meus bichinhos amados. Depois que foi picado pela abelhinha, não tem mais jeito, né? Mas, Maria Ângela, e o que você faria se estivesse começando hoje? Diferente. O que você faria diferente se tivesse começado hoje novamente? Olha, eu penso assim, eu falo assim, nossa, se eu tivesse nascido hoje, onde Bissum já é considerado, e onde tem todas essas ferramentas que você falou, nossa, acho que poderia ir tão mais rápido, entendeu? O screen hoje de bactérias, por exemplo, a gente faz super rápido. Uma análise aí, a gente põe ali, já sai o genoma inteiro, entende? Então, é tudo tão rápido que eu penso assim, nossa, as coisas iam ser mais fáceis, mas tudo tem sua época e elas não seriam mais fáceis, né, se a gente não tivesse ajudado cientificamente a que elas chegassem a esse ponto de ser mais fáceis, né? Verdade. E o que te deixa empolgada hoje com a sua atividade? Você já me falou das pastagens, né? Mas quais são os seus planos e desafios futuros? E aí, então, sabe, é tudo. Eu realmente me sinto muito empolgada. Eu só espero ter saúde, principalmente saúde mental, né, para continuar nisso. Eu estou muito empolgada com a parte das pastagens, porque sempre foi um sonho para mim. Eu comecei lá na graduação, eu fiz estágio no Instituto de Zootecnia, lá com a parte de forrageiras, gostava, tal. Depois. Então, agora, para alguém que amava lá as forrageiras, né, era muito triste para mim não poder trabalhar com forrageiras, porque eu estou num centro de produto, então aqui é soja, né, o carro-chefe, eu consegui entrar no milho e trigo, tal, mas não tinha espaço para pastagem. Quando o sistema de integração lavoura-pecuária apareceu, daí eu falei, minha chance. Então, como agrônoma, né, como pessoa que sempre lutou muito por isso, de sustentabilidade, agora agricultura regenerativa, poder dar contribuição para isso, que eu acho a maior vergonha que a gente tem, esses 180 milhões de pastagens, 60% em estágio de degradação, a gente pode melhorar, liberar isso para culturas, daí não tem que derrubar uma árvore, que a gente tem muita... Olha, hoje eu faço assim, experimento
só em área bem crítica, tá? Então, para mim, tem que ser no mínimo ali 85%, 90% de areia, porque eu testo lá nas coisas bem, porque eu falo, se funcionar lá, funciona em qualquer lugar. E a gente obtém, por exemplo, 5.000 quilos, sabe? Era de primeiro ano de areia. Então, hoje a gente tem tecnologia para áreas muito difíceis. Então, vamos recuperar essas áreas de pastagem que às vezes são menos difíceis do que essas com as quais eu tenho esses arenito que eu tenho trabalhado. Então, esse é o meu sonho que mais me empolga. Na hora que eu olho uma planta, eu vejo assim uma super raiz, nossa, estou feliz, viu? Estou realizada. É. E, Mariângela, e um conselho para os nossos colegas aqui do agro. O que você recomendaria? Olha, eu acho que a gente tem que ser humilde para reconhecer. Eu vejo muitas pessoas do agro assim, ai, nós somos os melhores, nós somos incríveis, o mundo é contra nós. Não é assim, eu acho que a gente tem que ser humilde, falar assim, nós realmente temos uma agricultura maravilhosa, mas temos que reconhecer que a gente tem limitações. Então, vamos trabalhar para uma melhor percepção mundial da agricultura que a gente tem. Nós temos isso aí que eu falei, líderes em fixação de nitrogênio, em plantio direto, em um monte de coisa, mas nós também temos, né, queimadas, desmatamentos. Então, vamos trabalhar para realmente ter o topo da agricultura sustentável e dar muito orgulho para todos os brasileiros, tanto aqueles que trabalham no campo como os que não. O agro é maravilhoso, é incrível, paga nossas contas, mas vamos ser humildes e realmente estar conscientes de que a gente precisa melhorar em várias coisas e se a gente conseguir produzir o que produz hoje, nas mais diversas condições, a gente vai conseguir melhorar a nossa sustentabilidade. Bacana, bacana. Mariângela Hungria da Cunha, muito obrigado pela sua participação. Eu fiquei extasiado aí com esse nosso papo. Espero ter outras oportunidades, com certeza. E aos nossos ouvintes, gostaria de informar que o que nós estamos contando aqui estará disponível em todas as plataformas de áudio, né? Os famosos escutadores, né, os Spotify da vida, etc. E a descrição também, tanto do meu contato como também da Mariângela, da Embrapa, estarão disponíveis aqui na descrição do episódio. Então, se tiverem críticas, sugestões, perguntas, e mesmo elogios, a gente gosta de elogios também, fiquem à vontade, vai ter todos os endereços, os contatos aí embaixo. Muito obrigado, um grande abraço, Mariângela. Obrigado pela... Eu que agradeço. Tchau para todos. Tchau, tchau.